Bem-vindos, bem-vindas! Vamos começar agora a nossa segunda aula de uma semana em que a gente está abordando as práticas integrativas complementares e que a gente está abordando as couraças musculares. André, bem-vindo! Cássia, bem-vinda! Dani, minha xará! Então esse é o nosso segundo encontro da semana, é uma semana em que todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia, a gente estará abordando algum aspecto, principalmente das couraças musculares, principalmente do conhecimento do William Reich. Ontem a gente fez essa estreia, a gente começou esse assunto, e ontem a gente trouxe ali, fui dando ali um contorno, né, em relação às práticas integrativas complementares, em relação à análise bioenergética, esse histórico, como surge, como é que chega para o Brasil, como que é implantado pelo Ministério da Saúde na PNPIC, né? E como que a gente vai nesse lugar de terapeutas integrativos, fisioterapeutas que buscam alguns cuidados, algumas práticas mais integrativas, psicólogos que também começam a olhar para o corpo em uma perspectiva mais reichiana, profissionais e terapeutas integrativos de diversas áreas, que trabalham com práticas de cuidado que são muito potentes, mas que às vezes não estão associados a uma linha de fundo como uma racionalidade médica. Então ontem a gente conversou um pouquinho sobre o que é a racionalidade médica, esse conceito estabelecido pela professora Madel Luz, do Rio de Janeiro, sobre essa cosmologia completa, como a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a homeopatia. Então a gente está trazendo aqui alguns contornos para hoje seguir esse nosso assunto a partir dos olhos. Então sintam-se muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aurora, Malu, Liz, Kátia, Maspi, Araújo, Eli, querida, bem-vinda. Pessoal, vocês sabem que eu não sou muito assim de demorar para entrar no conteúdo. Eu já quero pegar o gancho de onde a gente parou para a gente poder seguir hoje. Micheline, querida, bem-vinda. Mas eu também quero a participação de vocês, porque a participação de vocês me ajuda a nortear. Pintou dúvida, eu sei que eu marquei aqui na hora do almoço, é de propósito esse horário. Acho que é um horário que às vezes a gente vai se alimentando, vai escutando, vai digerindo tudo junto. Mas se vocês puderem aqui irem me acompanhando, colocando algumas perguntas, alguns comentários, isso me ajuda bastante aqui a dar um contorno também alinhado com todo o grupo, com para todos vocês, né? Então, para quem ainda não me conhece, sou a Daniela, sou fisioterapeuta de graduação. Com 3 anos de graduação, conheci a análise bioenergética, que é uma das escolas da psicoterapia corporal no mundo, né? No Brasil, a gente tem uma tradição belíssima. Nós temos grandes professores de psicologia corporal no Brasil, que por sinal são referências mundiais dentro dos institutos internacionais de psicologia corporal. As professoras da análise bioenergética do Brasil são muito potentes. Estou falando as mulheres, né? Porque realmente são várias mulheres, também temos professores homens. Mas assim, é uma equipe muito potente mesmo. E sem dúvida nenhuma, quem conhece a minha história, toda aula que eu dou, eu sempre trago como que o encontro com a bioenergética foi central, tanto para o meu rumo profissional, mas em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, para o meu rumo pessoal. E aí, nessa minha construção profissional, em 2010, eu entro para o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares da Unicamp, do professor Nelson. Acompanho ali durante alguns anos. 2017 eu faço meu mestrado, então é um mestrado que eu trabalho práticas integrativas e complementares e o cuidado do estresse traumático nas Forças Armadas, né? Um estudo ali de uma revisão de uma literatura norte-americana, nosso cenário norte-americano, mas a gente faz uma análise cultural desse evento,
que é o uso, né, e a pesquisa das práticas integrativas. E aí eu não estou aqui para passar pano para as PICs, eu não estou aqui para romantizar o uso das práticas integrativas. Sou, sim, uma defensora das PICs, uma pesquisadora das práticas integrativas complementares, mas a gente também está aqui para levantar vários pontos de fragilidade, né? Ontem a Cris, que é uma aluna minha, comentou alguma coisa sobre falar sobre pesquisa. Eu não vou abrir aqui muito o debate científico, porque senão a gente vai sair do rumo e a gente não vai chegar numa conclusão, porque ele é um debate bem complexo, bem denso, cheio de muitos atravessamentos que são importantes de serem colocados. Mas a gente pode marcar aí um dia, algumas aulas, algumas lives, de repente trazer alguns professores para poder fazer aí também esse debate, ajudar a gente a fazer esse debate junto com a gente. Então hoje, tô aqui com a apresentação de ontem. Essa apresentação foi para o grupo, para quem está dentro do grupo de alunos, o link tá ali na bio, né? Então eu vou trazer bem assim esse resgate para vocês se lembrarem. A gente comentou um pouquinho quais são os princípios das práticas integrativas complementares e eu ressaltei como ponto comum que dialoga com o trabalho integrativo corporal da psicorporal, né? É um trabalho que vai visar a singularidade, vai visar a escuta ativa. A gente vai trabalhar aqui numa lógica filosófica, epistemológica de trabalho, que é a salutogênese. Então, a psicologia corporal, ela é radicalmente comprometida à produção de saúde. Isso norteia o nosso trabalho, porque isso dá pra gente um parâmetro de que o terapeuta, o profissional da saúde, ele não pode ser aquele ser detentor do conhecimento, que despeja o conhecimento naquele outro ser que não detém conhecimento. Muitas vezes a gente julga que o nosso paciente não detém conhecimento algum, né? Principalmente quando a gente vê acompanhamento de pessoas que são atendidas às vezes em periferia, baixa renda. Existe uma dedução por parte dos profissionais de saúde que aquela pessoa não sabe nada ou sabe muito pouco sobre cuidado. Eu não defendo isso, eu acho o contrário. Eu acho que o cuidado precisa estar inserido, totalmente ligado à cultura, ao ambiente, e aí a gente sim passa de fato a aprender muita coisa sobre cuidado, né? Nesse movimento de produção de saúde, não de peso, né? Culpa, doença. Então, entre uma lógica patogênica e salutogênica, a gente amarra aqui um compromisso de produção de vida. É um conceito do Reich, é um conceito vitalista, é norteador do nosso trabalho, é o que vai falar muitas vezes pra gente dentro do consultório. Poderia ir por este caminho, mas esse caminho pode ameaçar o meu paciente. Posso ir por esse caminho, mas esse caminho pode ser demais nesse momento. Vamos tatear como que ele tem essa percepção e esse contato com a realidade, com essa realidade, se é que é uma realidade na vida desse sujeito, e vamos procurar então essa construção de uma maneira que ela produza vida, né? Ontem eu escutei uma frase daquela cantora Açucena, e ela estava falando sobre as escrituras sagradas, sobre Bíblia, sobre Torá, e ela falou assim: essas leituras elas podem ser feitas dentro de uma perspectiva de aprisionamento, ou elas podem ser feitas dentro de uma perspectiva de libertação. É um pouco a partir disso que eu acho que é o compromisso do trabalho do profissional de saúde, independente da tua formação. E é um pouco por esse gancho de produção de saúde que a gente quer avançar. Então, o que é esse vitalismo, né? Tem uma teoria psicanalítica por trás disso, né? Reich e Freud tinham uma relação aparentemente bem próxima. O Reich, muito jovenzinho, 25 anos, publicando com a Sociedade Psicanalítica de Viena, né? Freud aprofundando o debate sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte naquele momento, e porque tinha sim um contexto de guerra, um contexto daquela sociedade burguesa, que era uma sociedade na época em que mulheres ainda usavam espartilhos,
tudo muito reprimido, dentro de uma conduta rígida, uma sociedade extremamente rígida, e que precisava de uma certa rigidez naquele enfrentamento ali de guerras, né, que estava passando. Mas naquele momento em que Reich aprofunda todo o contexto e toda a teoria sobre a pulsão de morte, o Reich discorda dele em alguns pontos e fala não. Por mais que a gente tenha algo em nós que pareça ser muito destrutivo, que se sinta atraído por coisas que nos ameaçam, que faz a gente desejar algo que não nos faça bem, que faz a gente agir de uma maneira em que a gente acaba se metendo em confusões, em situações de risco. Apesar disso existir, da gente fazer isso, o nosso organismo, ele é construído, ele é conectado e ele é direcionado pela pulsão de vida. Então aqui eu quero trazer um marco para todos os terapeutas integrativos principalmente, para os fisioterapeutas, para mim isso daqui é uma das principais consignas que norteiam o nosso trabalho vitalista, né? Então, independente da prática que a gente faça, essa construção direcionada à pulsão de vida que dialoga muito com esse histórico que chega das práticas integrativas e complementares. Beleza. Fiz esse resgate, aprofundei um pouquinho nesse tema de pulsão de vida, pulsão de morte, que direciona muito bem o nosso trabalho. Ontem eu também cheguei a falar um pouco da racionalidade médica, das PICs, e trouxe um limite importante das práticas integrativas, que é quando nós, terapeutas, não temos uma escola de fundo que direcione o nosso olhar, amarrando a cosmologia por inteiro, como por exemplo, uma medicina tradicional chinesa, que tem a própria filosofia, a própria conceituação, o próprio modelo diagnóstico, o próprio modelo de tratamento, o próprio modelo de investigação e acompanhamento do rumo daquele tratamento, se está indo ok, se não está indo ok. Então tudo isso está muito bem amarrado, está conectado ao ambiente, está conectado à cultura, está conectado ao momento histórico, né? Então se a gente pega uma medicina tradicional chinesa, ou uma Ayurveda, ou mesmo uma homeopatia, são sistemas nesse sentido fechados de análise, condução, método e episteme. Né? Então, a gente está falando dessa conceituação pelas racionalidades. Quando a gente não tem tanto esse contorno, e tá tudo bem, existem muitas técnicas muito potentes e vitalistas que produzem um cuidado belíssimo, né? Porém, muitas vezes no trabalho energético, a gente não sabe o que está fazendo o nosso paciente vazar mais, ficar sobrecarregado, por que um tem um desfecho legal, por que o outro sai mais desorientado, por que um sai com alguma coisa que parece um vazamento energético, o que é esse vazamento energético, e que eu proponho aqui algo arriscado para dizer que esse vazamento energético ele não é algo da ordem do esotérico, mas ele está muito associado à nossa organização psíquica, corporal e emocional, que o Reich chama de unidade funcional, porque somos seres integrados, apesar de estudarmos, né, as coisas de uma maneira sempre muito separadinha, né? Corpo é corpo, emoção é emoção, eu não falo disso, mas na prática a vida não é assim. Na prática, vivemos tudo ao mesmo tempo agora, e isso é maravilhoso, essa é a grande beleza, e esse é o nosso grande desafio na relação de cuidado, né? Então eu trouxe algumas dos limites ali, dos cuidados que a gente vai ter com as práticas integrativas, e fiz uma proposta que se a gente está falando que o nosso trabalho corporal pode cruzar o limite para o nosso paciente, pode dar ruim, pode ser algo que não seja tão produtivo para ele, ou o trabalho corporal, ou o trabalho energético, ou mesmo uma psicodinâmica emocional. Quem já viu aqueles grupos catárticos, né, que a pessoa tem muita catarse emocional, e para alguns isso é maravilhoso, mas que para outras pessoas isso é completamente desorganizador. Então por que disso, né?
E aí a gente vem com essa proposta, e a análise bioenergética ela é lindíssima nisso. O Lowen trabalhou isso muito bem, conceituando que o primeiro contorno que a gente pode pensar na nossa clínica é o enraizamento, né? Enraizamento do nosso paciente, mas obviamente que para a gente falar de enraizamento, a gente que é terapeuta também precisa estar relativamente muito bem enraizado. Eis o desafio, né, gente? Porque a gente também tem história, né? Então a gente traz o enraizamento como aquilo que vai dar uma direção para o nosso fluxo energético. Quando eu estou falando de energético, coloquem assim, energético igual meu sistema psíquico emocional que está registrado e circula pelo corpo biológico. Não estou falando aqui nada do que eu vou falar hoje, na minha perspectiva, tem uma visão extracorpórea, muito esotérica. Apesar de eu ser uma pessoa esotérica, nesse ponto de vista do trabalho com a bioenergética, eu confesso que eu sou bem até cientificista, talvez, nesse trajeto, apesar de criticar o modelo. Porque eu tô falando de coisas que acontecem no seu corpo biológico. Seu corpo biológico é emocional, seu corpo biológico tem um fluxo psíquico de informações que atravessa esse corpo o tempo inteiro, que é mais despertado para o alerta, que é menos despertado para o alerta, que te traz memórias, te traz lembranças ou não. E o enraizamento é aquilo que a gente precisa muitas vezes para dar direção para que isso aconteça de uma maneira um pouco mais prazerosa, fluida, organizadora, nutritiva, para que a gente possa se aprofundar essa energia nas nossas camadas profundas mesmo, mais viscerais, mais próximo da parte interna das articulações, dentro da nossa coluna, para que esse fluxo então possa de fato ser nutritivo e a gente tenha um preenchimento energético, psíquico, corporal, emocional, de dentro para fora, tá? Então o enraizamento é aquilo que vai fazer a gente, por exemplo, na prática, tá morrendo de dor de cabeça, fiz um exercício de enraizamento, entrei em contato com grounding, ou simplesmente sentada na poltrona do consultório, ouvindo um paciente, eu posiciono melhor os meus pés no chão, faço uma respiração mais profunda, faço contato com o meu corpo e sinto que de alguma maneira aquilo circula em mim, algum tipo de bem-estar, talvez no primeiro momento mais difícil de perceber, com a prática mais fácil de perceber e narrar essa sensação. E aí, na maneira que acontece algum tipo de descarga no meu corpo, aquela dor de cabeça cede. E aí eu tô entrando na aula agora, no tema de hoje, pra gente começar a pensar um pouco mais a questão dos olhos. Pessoal, tudo bem pra vocês? Tentei fazer aqui em 18 minutos um resgate com algumas de ontem, com algumas informações novas para a gente entrar no tema de hoje. Tudo bem? Questões, dúvidas, comentários? Me ajudem aqui para a gente poder direcionar essa conversa, tá bom? Não me deixem sozinha aqui não, por favor. Então vamos lá. Eu tô contando para vocês que tem um caminho para o nosso fluxo de energia. Lá no slide tem uma imagem, num slide que está escrito assim: sem enraizamento, a circulação energética ela pode ser desorganizada. Aí tem um homem oriental sentado, meditando, e aí tem um sentido ali da energia, né, em volta dele, né? Essa visão é uma visão da medicina chinesa, é a circulação que o taoísmo usa muito, o professor Mantak Kia trabalha bastante esse conceito. E é muito interessante, gente, porque é muito próximo, é semelhante à maneira como o próprio Reich e o Lowen desenham também essa circulação de fluxo de energia no nosso corpo. Mas é mais interessante ainda que, de alguma maneira que eu acho que está sendo estudado, a gente ainda não tem ali existe já um mapeamento, mas a gente ainda está nessa fase de construção oficial desse conhecimento,
de que boa parte desse circuito de informações que permeia o nosso corpo acontece pelo tecido conjuntivo, pelo tecido que a gente chama das fáscias musculares, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um instituto internacional que trabalha com trauma emocional, que no mesmo instituto que tem congressos de fáscias musculares, e que vão médicos, cirurgiões, ortopedia, para fazer os trabalhos de cirurgias, de liberações de fáscias e todo esse debate. Tem o pessoal do Rolfing, maravilhoso, que trabalha essas fáscias musculares no corpo. E tem o pessoal do trauma emocional, que faz também esse estudo concomitante para a gente entender por que a gente, se antigamente tinha uma fala de que a nossa musculatura armazena as informações emocionais, por que hoje a gente está falando que é um sistema facial, né? E junto com esse sistema facial, um aprofundamento da neurobiologia, a neurobiologia do trauma, a teoria polivagal, que vai começar a dar um contorno fisiológico, neurofisiológico, para algumas dessas corregulações do corpo, que o Reich e o Lowen já descreviam ali na prática clínica deles, mas que a gente ainda não tinha uma medicina que acompanhasse esse desenvolvimento, né? Uma pesquisa médica, talvez, que acompanhasse esse desenvolvimento, mas que agora, então, a gente passa a ter essa construção. Então, eu estou explicando e estou justificando para vocês que temos esse circuito de energia em ação. Esse circuito de energia, ele é construído no nosso corpo ao longo do tempo, mas principalmente da nossa fase gestacional, nascimento, primeiros 6, 7 anos do nosso desenvolvimento infantil. Depois dessa idade, também recebemos e nos construímos por muitas informações que são informações novas, ok? Porém, é uma tendência muito maior disso que está acontecendo aqui ser um reforço da primeira etapa do desenvolvimento, com um número menor de informações novas, vão ali dialogando, construindo, desconstruindo, mas com uma tendência da gente repetir muita coisa dessa primeira etapa do nosso desenvolvimento. E aí vamos lá para as palavras, né? Como que a gente vai chamar esse desenvolvimento? Porque o Freud trabalhou ali com desenvolvimento sexual infantil, né? A fisioterapia, a pediatria, a educação, né? A pedagogia, a gente trabalha com o termo desenvolvimento neuromotor. A bioenergética também chama de desenvolvimento psíquico-emocional. E aí a gente está falando exatamente da mesma coisa, com nomes diferentes, para falar que enquanto um bebê nasce sem controle de cervical, molinho, hipotônico, e com 3 meses de idade ele adquire o controle cervical, dessa mesma maneira, enquanto a mielinização está chegando para a musculatura dele começar a obter aquele controle do pescocinho, neste momento ele está recebendo as suas primeiras impressões. Teve as impressões gestacionais, as impressões do parto, e ele começa a ter as primeiras impressões dessa relação afetiva, de cuidado, que recebe este ser no mundo. Fiquem com essa informação, porque eu já estou falando de olhos quando eu estou falando dessa informação. Segundo Reich, e aí a gente pode depois pegar outras linhas para fazer esse debate, segundo Reich, quando ele define as coraças musculares, isso é importante para todo mundo, vamos relembrar quem já sabe o que são couraças musculares. São um grupo de músculos que se organizam, não da maneira como a gente estuda na anatomia, que é por função, né, flexor, extensor, não é muito assim que o Reich organiza. Ele organiza os músculos que se contraem para conter uma mesma emoção. Por exemplo, engole o choro. Engole o choro aí onde você está. Engole a seco, segura o que você quer falar. Relembra teu corpo. A maioria de nós escutou isso. Se você não escutou, você é um abençoadinho, uma abençoadinha de não ter ouvido essa frase. Lembra o que é
engolia seco, né? Lembra o que é essa contração? Contrai teu pescoço aí e começa a perceber que é uma contração que ela é feita, tende a ser feita de uma maneira um pouco circular. Por isso o anel de bloqueio. Por isso a couraça muscular ela é desenhada como um círculo em volta do corpo. Então, quando a gente está falando aí de que o bebê nasce, ele ainda nasce com um olhar, quanto mais prematuro, o olhar mais difuso. Quanto mais menos prematuro, já mais avançadinho esse tempo, ele tende a nascer já com um olharzinho um pouquinho mais conectado. O que faz essa desconexão e conexão é a organização da musculatura profunda ocular, os músculos em volta, todo o sinergismo facial que dá estrutura, estabilidade, sincronismo, para que essa regulação de agonistas, antagonistas, sinérgicos se organizem no rosto. Toda a musculatura do pescoço, inclui um pouco do anel oral, que vai ser da fala, porque essa relação ela é dinâmica e nasce muito ali ao mesmo tempo. O bebezinho já nasce ali com reflexo de sucção para poder mamar e se alimentar, né? Então, isso tudo se estabelece, mas olha que importante, se estabelece também atravessando essa região, pegando um pouco aqui de temporal, mas pegando muito a estrutura da nuca, da base do occipito. Tudo bem? E aí, a gente vai ter depois outras linhas, né? A microfisioterapia, por exemplo, é lindo. Quando ela vai trabalhar o conceito de individuação, o momento em que eu me reconheço indivídua, né? Eu me reconheço pessoa, eu sou uma pessoa, Daniela, pessoa. Ela fala desse osso que separa olhos e a cavidade oral, né? Mas que tem a ver também com a formação óssea do nosso nariz, como que se a gente falasse assim, eu olho para o meu nariz, eu, Daniela, né? E por que especificamente nessa construção? Porque quando a gente é bebê e a gente está no berço, ou a gente está no colo, quem tem a oportunidade de ser amamentado, ou se não foi amamentado ali diretamente no colo, não tem problema nenhum, foi amamentado com a mamadeira gostosinha ali de quem estava cuidando, possivelmente dessa mãe, né? Naquela relação segura de proteção, de vínculo. Então, enquanto eu tô mamando, o meu olhar, que tá muito próximo, ele começa a ser direcionado. Mamãe, peito. O peito tá muito aqui embaixo e é onde a criança começa a desenvolver o contatozinho pra cá. Mesmo que ela não veja o próprio nariz, ela começa a trabalhar com a musculatura ocular, que começa a falar o que eu sugo aqui. Eu, mamãe. E esse processo de somos uma coisa só. Nossa, não somos uma coisa só, ela é uma pessoa, eu sou outra, mesmo que sem essa linguagem, obviamente, a linguagem ela ainda não está construída, chega a experiência corporal antes da linguagem, né? Então, enquanto isso está acontecendo, esse anel e essa musculatura está sendo construído e está sendo alimentado, né? Então, a gente está falando de uma camada muito primitiva do ser humano. Pela etapa do desenvolvimento em que a gente não tem outros recursos corporais, o resto do corpo ainda não foi mielinizado, não podemos sair do berço correndo, gritando e falando, pelo amor de Deus, alguém me dá colo, alguém me aquece, alguém me dá comida, eu tô desesperado, eu tô muito sozinho, eu não sei onde eu estou. Eu escuto muitos barulhos e muitos ruídos, mas ninguém chega para me falar, para me nomear, para me dar colo e para me acalmar. Então, esse processo ele pode ser um processo tanto de uma experiência de confiança na vida, de quentinho, conforto, sistema nervoso central tendo toda a qualidade, né, do vínculo, né, da construção do holding, da construção da proteção, em que o bebê sai do útero, mas ele recebe
recebe essa proteção que reconstrói psiquicamente para ele esse campo de proteção que é necessário para a criança se organizar. Todos nós precisamos desse campo em maior ou menor grau, tá? Quando a gente não tem esse campo muito bem estabelecido, pode ser, e aí vocês sabem que eu tento tomar cuidado com as palavras para não ser muito taxativa, pode ser que eu abra mais uma possibilidade de estar saindo aqui da minha organizaçãozinha neurótica e estar pisando um pouquinho ali numa desorganizaçãozinha, ou num campo um pouquinho mais psicótico, ou um pezinho neurótico, um pezinho psicótico, fazendo então essas nuances, em que esse campo externo, ele não está totalmente aqui me contornando, dando para mim, ainda que eu não veja esse campinho fora, ele dando para mim uma referência de eu existo, existe algo que me contorna, não é mais o útero da mamãe, mas algo no meu ambiente constrói em mim esse contorno. Sendo que o que eu tenho de mielinização e de movimento mais voluntário neste momento é principalmente meu anel ocular, que está se desenvolvendo com a minha musculatura do pescoço. Tudo bem? Então, quando o Reich traz esse conceito de coraças musculares... agora que eu vi alguns comentários embaixo, gente. Vocês falando que tudo ok. André, eu não estou apresentando o material aqui, mas eu posso enviar depois. Ele foi enviado ontem no grupo e agora recebe a atualização da aula de hoje. Então eu vou, para quem tá no grupo, vai receber de novo esse material, tá? É que eu preferi, de fato, essa semana vir pra live aberta e depois a gente vai fazer alguns encontros fechados e aí vocês vão receber, vai ser sala fechada com apresentação. Então o Reich, obrigada pessoal pela participação, Otacílio, Julie, Tati, Rose, vamos lá, gente. Eu vou tentar atualizar agora com mais rapidez aqui o comentário de vocês, tá? Então o Reich, quando ele traz essa primeira proposta de anel ocular, traz essa primeira proposta dentro dessa perspectiva primitiva do nosso desenvolvimento, de que se eu tenho o meu olho para me defender, porque é o que eu tenho ali como estrutura primária de defesa pelo processo de mielinização ativo, né? Quando eu preciso me defender do ambiente, não posso sair correndo, posso chorar, às vezes nem chorar, o bebê pode, dependendo de algumas questões de hostilidade, a criança pode manifestar uma desistência do choro precoce, né? Mas ela pode fazer a retirada do olhar, a retirada do olho, que dá um tipo de tensão, dá um tipo de contração crônica na musculatura, principalmente na musculatura profunda. Dependendo do grau, pode sim até alterar o nosso grau da maneira como a gente enxerga. Eu não sou ali uma pessoa boa para falar das miopias, dos astigmatismos, eu não lembro agora essa diferenciação para falar para vocês. Pode, dependendo do grau dessa contração, diminuir bastante essa mobilidade ocular e que, a grosso modo, a gente diz que o olho fica vidrado, opaco, retirado, é um olho sem contato, ou é um olho que olha muito para tudo, mas parece que olha para tudo e não tá vendo nada, né? Parece que a pessoa se esforça para olhar, para se concentrar, para estar com o outro, mas não tá entendendo muito. Tem essa dificuldade de fazer o vínculo, o contato com a realidade. Por isso que tem esse susto, muitas vezes, no olhar. Pode ter também o susto, né, mais fixado, estruturado. Pode ser que aconteça. E aí, quando Lowen vai falar desse momento, ele dá o nome de receio de aniquilamento, medo de aniquilamento. O aniquilamento, ele é diferente do medo convencional. O aniquilamento, ele tá mais para algo que gela o corpo, que recolhe, né? Nosso sistema nervoso recolhe a nossa energia da periferia, que é o encontro para a vida. Eu saio de mim para encontrar você, encontrar o mundo. Eu me retiro dessa experiência e me retiro de mim. Eu me retiro daqui para trás, como se eu quisesse sair de mim. A gente também fala que nessa etapa a gente pode sair da gente
como simbolicamente se eu me retirasse desse corpo e ficasse suspensa. Interessantíssimo isso na análise, né? O Lowen conta no livro de pacientes com essa característica que na análise eles tinham a visão de estarem no teto olhando para o próprio corpo, né? Como se eles se representassem, eu existo fora do meu corpo, que pode acontecer por esse anel. Então o que eu trouxe até agora, não estou fazendo nem vírgula, né, gente? O que trouxe até agora é a primeira camada, é a primeira coisa que a gente estuda sobre as tensões oculares e que é muito bem explorada do ponto de vista psíquico-emocional pela obra do Lowen, né, por todo o conteúdo que a bioenergética traz para falar das couraças musculares. Só que aqui com vocês eu quero fazer uma outra costura que geralmente não faço nesse tipo de aula aberta, que é um convite para a gente pensar que os olhos, eles também têm outras perspectivas da gente poder fazer essa análise, que não só esse que a gente chama de traços esquizoides, retirada de si e fuga, né? Os olhos, eles acabam também mostrando como é que a gente se autorregula nas práticas integrativas que a gente está fazendo, na relação que você está tendo com o teu paciente, independente da tua especialidade, no vínculo terapêutico entre uma sessão de psicologia, numa massagem, e é interessante esse processo. Ver como que o que eu vou falar vai dialogar com vocês na prática de vocês. Quando a relação vincular está se estabelecendo e você fala algo em que essa pessoa fica segura e pode se aprofundar nela mesma para aprofundar esse processo com você, a tensão ocular cede, e no que essa tensão ocular cede, o olho fica mais conectado, mais cheio de vida. Pode ser mais fácil para ela olhar para você nos olhos, pode ser que essa etapa fique mais relaxada, segura e tranquila. Então a estruturação do vínculo pelo olhar, ela pode ficar um pouco mais possível. Se você faz com ela um exercício em que ela é muito nutrida nessa camada interna ocular e que desce pelo occipito, mas também pela coluna, na primeira musculatura que está ali dando estrutura de estabilidade para as nossas vértebras, né? É uma musculatura estática de construção. Pensem na musculatura estática de vocês, né? Se essa região está recebendo um bom suporte desse encontro que está acontecendo no setting terapêutico e tem esse relaxamento, você vai sentir essa pessoa sendo nutrida numa camada mais profunda. E isso comunica para você, terapeuta, que sabe enxergar isso, sabe reconhecer isso, que o processo terapêutico está indo por um ramo, por um conteúdo produtor de saúde. Junto com isso, óbvio, se o olho está brilhando, se o rosto está corado, se ela está mais vinculada e algo está fluindo melhor nessa camada, é automático, você não vai precisar pedir para o seu paciente, seu cliente respirar. Ele simplesmente vai respirar profundamente, vai aprofundar a respiração, porque o diafragma, ele é um grande corregulador dessas tensões que estão acontecendo aqui em cima. Todos os anéis são correguladores uns dos outros, né? Quando a gente estuda na fisioterapia, a gente já está estudando que não existe um único diafragma, mas a gente trabalha com diafragma craniano, tem um aqui que acontece nessa divisão do forame magno, tem um outro diafragma que está associado a essa parte da deglutição, tem um diafragma que é o nosso diafragma grande, responsável pela nossa respiração, tem o diafragma pélvico, mas a gente também fala em algumas linhas de um diafragma do pé, nessa relação de bombeamento e pulsação, na dinâmica com o chão que a gente conversou ontem, tá? Então tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo agora, tá? Pessoal, o link da bio o link do grupo tá na bio, tá?
Qualquer coisa me escrevam que eu envio para vocês. Se de repente não estiver funcionando, posso enviar para as pessoas que me pediram, tá? A Kátia pergunta aqui: Dani, eu tenho miopia, astigmatismo desde adolescente, nunca entendi o porquê, mas acredito que tem alguma conexão com questões de nutrição e conexão. O que você acha dessa relação? Kátia, é o seguinte, a bioenergética, a clínica, a própria psicanálise, a gente nunca vai fazer nenhum tipo de associação direta como outras linhas que trabalham com psicossomática fazem, tá? Eu, Daniela, tento tomar muito cuidado para não falar isso é isso, né? Então, a miopia é por causa disso, disso e disso. O que eu tento dar aqui é esse parâmetro global para dar um norte de investigação para gente. Aí você pode, com esse conteúdo aqui que a gente está falando, então a gente está assim, Kátia, legal o caminho que você está tomando. É que eu estou aqui meio que tentando fazer a construção do raciocínio, para não ficar aquela coisa taxativa, tá? Então você está recebendo uma informação de que você tem ali uma miopia, um astigmatismo, foi na adolescência, que você não entendeu o porquê. Vamos lá. Independente da causa emocional, acontece algum tipo de tensão na tua musculatura profunda. E hoje em dia a gente afirma isso porque quem trabalha com aquela linha do self-healing, né? Quem não conhece o self-healing e quer trabalhar a questão ocular, fica aqui uma informação que eu acho que é bem importante, bem relevante, porque eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Schneider, eu acho que não é. Mas o criador do self-healing, ele se dedica ao corpo inteiro, mas ele é um grande especialista da questão ocular, e quem trabalha com ele, as atividades do self-healing, fala que com o relaxamento ocular, alguns graus de miopia cedem, né? Então, assim, não se trata de milagre, não tem nada a ver com isso, mas da mesma maneira como hoje a osteopatia, o Rolfing, a microfisioterapia trabalha com a corregulação dessa musculatura que recebe controle de contração, de tônus, desculpa, contração é uma coisa, tônus é outra, mas que recebe ali uma via de informação de tônus para estar mais hipertônico ou mais hipotônico, né? Por esse sistema nervoso central, então a gente tem essa corregulação, mas a gente também tem alguns exercícios e algumas atividades que podem auxiliar essa restauração do movimento, tá? Na clínica do Reich, por exemplo, no primeiro anel, que é o anel ocular, ele vai trabalhar, em primeiro lugar, a construção de foco, né? Então você foca num lugar e fica ali durante um tempo respirando. Depois você faz algumas associações de movimentos orais com o foco. Aí o terapeuta vai, coloca uma lanterninha, você olha para a lanterninha durante um tempo. Depois ele desloca a lanterninha em termos de profundidade, para frente, para trás, para os teus olhos acompanhar. Depois ele ajuda a guiar a lateralidade. A gente começa a descobrir que quando a gente fica com a cabeça parada e a gente olha bem para um cantinho, às vezes para um cantinho a gente não sente nada, e às vezes para o outro cantinho eu sinto a minha musculatura dos olhos alongar. Olha que coisa esquisita, né? E aí a gente também faz movimentos circulares, né? E aí a gente vai trabalhando isso e a gente vai ver que acontece algo nessa região muscular que faz aquilo que a gente vai chamar depois de um certo desbloqueio da própria estrutura ocular. Quando esse desbloqueio acontece, é um pouco frequente, de novo, gente, não é regra, é um pouco frequente, que essa pessoa naquele momento tenha um insight, perceba algo, se lembre de uma experiência infantil em que ela tentava analisar ou escolher, né, papai ou mamãe, isto ou aquilo, né? Ou então algum momento da vida, né? Pessoas que têm um pouco de dificuldade de equilibrar os pratinhos básicos da vida, às vezes a gente vai trabalhar um pouco essa visão do todo, né? Então, como é que é para essa pessoa ter mobilidade para lidar com esse desafio da vida adulta, que é do jeito que dá, a gente meio que vai tentando equilibrar ali um pratinho e outro, de vez em quando um cai, a gente pega, põe o outro, tá tudo certo. Não é sobre perfeição, não é sobre performance, mas é sobre essa
busca de equilíbrio que faz a vida deslocar, 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 e a gente acaba, de alguma maneira, caminhando, né? Então, vocês estão entendendo como a psicocorporal, ela faz uma ponte do comportamento, do gesto, da história de vida, com a contração muscular, porque não é que ela é o método excepcional, gente, é que ela é um método que se propôs a tentar dar conta da inter-relação do que acontece no nosso corpo que sente, né? O nome da live de hoje é Os Olhos que Sentem, né? Porque a gente usa os nossos olhos também para não sentir. Mas a gente usa os nossos olhos também para expressar raiva, quando pode, quando não pode. Uma coisa comum na clínica, né, da corporal, é que quando o paciente, às vezes até um paciente que está muito deprimido, o olho está um pouco opaco, e aí ele começa a ganhar um pouco de vitalidade, aí ele começa a questionar alguma relação que ele tá com o chefe, com o marido, com o filho, enfim, com alguém, e a raiva começa a aparecer assim, um fiozinho de raiva. E a primeira coisa que aparece no fiozinho de raiva, às vezes, é os olhos, que ficam com mais energia e mais... Parece, né, o olho de raiva, aquele olho que quer atacar, né? Aparece um fiozinho daquilo. Às vezes a boca também, aparece um pouquinho de agressividade na boca. Mas é muito interessante, porque quando a pessoa, às vezes, sente que chega a raiva no olhar, ela assusta e volta para um lugar encolhido. Por quê? No sistema psíquico em que ela foi criada, ter raiva era muito ameaçador. Se ela fosse uma criança raivosa que se manifestasse, ela podia ser destruída por alguém muito maior, mais raivoso do que ela. É uma das possibilidades, tá? Então, a bioenergética, a psicologia corporal, a bioenergética é um dos ramos da psicologia corporal, ela não vai nunca querer taxar este caminho dar nisso. A gente vai ter que investigar, tá? A gente vai ter que investigar. Micheline, querida, eu tenho uma escuridão, às vezes, mesmo a lâmpada estando acesa, e eu vou lá acendê-la. Fiz exames recentemente e o médico diz que é da idade. Mas eu já tenho há muito, muito tempo. Que interessante, Mi. Vamos, às vezes, conversar sobre isso, ver se a gente traz alguma ideia. É na ordem, gente, da simbolização, né? A gente simboliza, né? O simbólico, ele é importante por ser simbólico, ele não está se pretendendo como verdade. Isso é lindo. É igual a história do arquétipo, né? A gente pode ter um arquétipo do herói, a gente pode ter um arquétipo de uma divindade. Eu respeito muito tanto os arquétipos, quanto os sonhos, quanto as crenças mais fixadas, porque elas meio que estão contando pra gente de uma mesma coisa, independente de como a gente vai nomear. Então a gente simboliza, essa simbolização às vezes dá um caminho interessante pra gente e o corpo reage à simbolização. Quando a gente simboliza algo e fala, nossa, é essa imagem, é isso que eu vejo, é isso que eu entendo, é muito interessante porque automaticamente o corpo, a gente vai fazer uma respiração profunda, vai dar um ânimo, vai dar um estado diferente, ou nossa, me assustei, era isso mesmo. Então eu tinha razão de estar nervosa, eu tinha razão de estar preocupada, não era coisa da minha cabeça, né? Então é dentro das nossas dinâmicas de compreensão. A Mone falando, né? Me livrei do astigmatismo com os exercícios do self-healing. Ai, a consciência que a Dani fala. Sigo cuidando para me livrar da miopia o máximo que puder. Que interessante, Mone. Que legal. Fico super feliz com esse feedback. Que alegria poder ouvir isso de você. A Mone é minha aluna, né? Do curso de couraças, né, Mone? Eu não lembro a sua turma, se é 5, ou 6 ou 7. Tô colocando você ali para as últimas turmas. Então, vamos lá, gente. Ainda temos aqui o que seguir falando, que estamos trazendo questões muito genéricas, de uma maneira ainda assim, dessa primeira impressão haitiana, né, do trabalho da psicologia corporal sobre os olhos, na organização corporal, mas os olhos, então, dá pra gente, na clínica,
E aí eu quero puxar agora os terapeutas integrativos e complementares, tanto se você trabalha com energia, quanto se você trabalha com questões emocionais. Vamos lá. O olhar do seu paciente vai dar muita consigna para você saber se esse trabalho é para ser continuado, se esse trabalho é para parar naquele momento, você deixar ele integrar e ele para casa, ou se é para você dar um passo atrás porque foi demais. Aqui eu quero vocês que são terapeutas integrativos e complementares, que eu acho que aqui é um lugar importante da gente poder entender que o trabalho energético, ele tem doses, intensidades e reverbera de maneiras muito diferentes, de acordo com a organização corporal de cada um. Respirem essa informação e vamos pensar que nós temos organismos que são organismos com pouco menos de carga de energia, organismos com mais carga de energia, e que às vezes 30 minutos para um é o suficiente para aquela pessoa se nutrir, chegar num grau a mais de conforto e ânimo e ficar com aquilo. O desafio dela não é subir a energia, o desafio dela é sustentar um pouquinho mais daquela energia por um pouquinho mais de tempo, sem soltar. Esse é o desafio. A gente quer que ela construa carga, que ela consiga dar cada vez mais conta da angústia que é estar vivo, com os pés na terra, sentindo a realidade corporal, sentindo a conexão com a vida, sentindo os próprios limites, as impotências, as vulnerabilidades, mas também com recurso para sentir as próprias potências, caminhos, mudanças, rupturas que ela deseja fazer. Então, o grau do nosso contato com a realidade passa fundamentalmente para a nossa regulação de energia, e os olhos mostram muito claramente isso. Vou sair desse assunto de regulação de carga para ir para mais um assunto, mas que dialoga com tudo isso. Narcisismo, tá? Não vou falar da personalidade narcísica, vou falar do narcisismo nosso de cada dia, uns mais, uns demais, outros muito poucos, né? Geralmente um muito pouco se casa com o que tem demais, geralmente é assim que a gente se organiza na vida, tudo certo. Mas vamos pensar naquela pessoa que tem um pouco a mais de narcisismo e é autocentrado demais, muito meu umbigo demais, percebe o mundo como um mundo que circula ao redor, a pessoa tá falando dela, ele ignora para responder dele, né? Então tudo é ele em primeiro lugar. Vamos começar a olhar um pouco o que acontece com esse olhar, né? Porque também tem algo importantíssimo ali acontecendo nessa etapa, em que esse olhar ficou autofixado para si, não pôde sair de si para enxergar o outro. Respirem essa informação. Todos nós passamos por essa etapa do desenvolvimento em que a gente foi, ou até deveria ter sido, o solzinho de casa. Tudo deveria lidar ali, girar ao nosso redorzinho, né? Esse momento da vida em que a gente chorava e vinha, era algo mágico que acontecia, que aquela figura quente, risonha e amorosa me pegava no colo. Pelo menos a maior parte do tempo, o tempo suficientemente bom para isso, tudo bem? Imagina que essa experiência de autopercepção de si, aconteceu algo na história dessa criança, que ela teve que ficar tão fixada em si, e nas próprias necessidades e percepções, que ela não pôde transitar disso para o reconhecimento do outro. Ou porque esse outro também estava, talvez, muito desorganizado, ou muito narcisista também, ou muito indiferente, mas é algo que está ali numa dinâmica de desenvolvimento que pode estar
um pouco próximo desse primeiro anel, que era um anel um pouquinho mais esquizoide. A gente está falando de uma esquizoidia que está ali pertinho de uma dinâmica, indo para a oralidade, dialogando ali com tracinhos da transição narcísica, né? Do nosso primeiro narcisismo para o nosso narcisismo secundário. Em teoria, é esperado que a gente em algum momento se sinta muito especial, se simbolize, se represente, se construa corporalmente como alguém muito especial, muito lindo, muito amado, muito protegido. Mas também é esperado que num determinado momento a gente comece a perceber que não é bem isso, ou que não é só isso. O outro não tá vindo mais na hora que eu quero, eu tô tendo que esperar mais, tem a necessidade de um irmão mais novo, que vai receber primeiro do que eu vou ter que dividir com algumas pessoas o meu espaço, o meu lugar, e aí isso começa a ser reorganizado, socialmente falando, né? Culturalmente falando. Mulheres, por exemplo, muito cedo, tem um estudo que mostra que meninas com 3 anos de idade, brincando com meninos, isso é um estudo da década de 80, essas meninas já estão organizando a brincadeira delas para cuidar dos meninos e não para fazer o que elas querem. Esse estudo foi um pouco assustador de ler, da década de 80, está descrito num livro que eu li o ano passado, não li o artigo original dessa pesquisa, a autora só comentou, mas é para a gente pensar na nossa organização social de eu não tô naquela etapa do meu desenvolvimento centrada em mim, pode ser que eu curta muito pouquinho desse meu narcisismo por direito, pode ser que eu não amadureça isso, pode ser que antes de eu amadurecer eu já saí para perceber que no meu sistema familiar existe algo mais importante do que eu. Às vezes esse algo vai ser até um adulto, um pai ou uma mãe, e a criança abre mão da própria necessidade e já direciona ali todo o cuidado, atenção para prioridade do pai e da mãe. Isso acontece aí, infelizmente, com muita frequência. Faz parte das nossas histórias, né? E nessa construção, então, esse olhar narcísico também pode ficar mais envaidecido de si e um pouco assim, eu vejo muito quem eu sou e minhas questões, mas eu fico um pouco impedido de ver o outro. Bateu aí, gente? Faz sentido também pensar o ocular por esse ponto? E eu vou arriscar hoje aqui, deu 1 hora, mas eu posso ficar um pouco mais, eu vou dar mais um passo aqui com vocês e vou encerrar, mas eu preciso saber se deu para acompanhar isso. E eu quero dar um passo agora, pulando as etapas do desenvolvimento. E eu quero falar um pouquinho só de sexualidade, vamos lá? Porque sexualidade é sempre bom falar, né, gente? A gente sempre precisa falar de sexualidade, né? E aí, é essa maravilha de perceber que temos um sistema no corpo crânio-caudal, que é organizado neurologicamente de maneira crânio-caudal, é organizado na biomecânica do movimento crânio-caudal e que de alguma maneira, na fisioterapia, o que eu sabia era o seguinte, que se o meu paciente chegasse com muita dor lombar aguda, que não dava para mobilizar muito aquela região, eu sabia que eu tinha que, em vez de ir para a lombar, trabalhar a cervical. Liberava a cervical, tração cervical, mobilidade cervical. Quando faltavam uns 20 minutos para acabar a sessão, 15 minutos para acabar a sessão, depois de liberar muito a cervical, eu ia lá verificar como é que estava a lombar, se ela tinha diminuído um pouco a dor, se ganhou um pouquinho de comprimento, se dava para naquele momento fazer uma tração e trabalhar ali de levinho e o paciente sair organizado. E vice-versa, né? Travou a cervical, não tá mexendo, tá tudo bem, vamos devagarinho, vamos trabalhar lá na lombar. Essa era uma consigna que eu tive quando comecei a trabalhar com as cadeias, mas que mais uma vez a teoria reichiana é maravilhosa e que agora a gente recebe a teoria polivagal, a neurobiologia, trazendo aí o sistema neurológico de corregulação, embasando ainda mais isso que a gente já via na clínica, né? Esse processo é belíssimo. Então, é muito interessante a gente pensar como adultos e adultas que
talvez uma parte daquilo que a gente não viva na nossa sexualidade, uma parte daquilo que eu contraio na minha genitalidade, uma parte da minha energia que não chega para energizar os meus genitais, né, para me trazer uma sensação gostosa, prazerosa, erótica, ou que retira de mim, que escapa de mim no momento de um gozo, de um orgasmo. Tô tendo prazer, quando chega na hora de gozar, a energia vai embora. Não sei para onde foi. Seria muito interessante se dentro dessa dinâmica a gente começasse a pensar também um pouquinho o que será que está acontecendo com os nossos olhos. Como é que está acontecendo essa corregulação desse anel, né? Vou respirar um pouquinho, vou tomar uma água. Vamos lá. Legal, gente. Que bom que vocês estão curtindo. A Kátia, a Moane comentando com a Kátia, né? Que o foco era cuidar da couraça ocular, né, Moane? Porque é a primeira couraça que a gente trabalha no curso. Que legal. Olha, a Moane falando, a minha couraça ocular estava muito conectada à pélvica. A minha também, querida, não só estava, como ainda está. Ainda trabalho bastante isso. E agora está num momento muito importante para mim, no meu processo terapêutico, que tá mais fácil trabalhar a pelve e tá mais fácil sustentar durante um tempo um pouco maior a minha qualidade ocular. Agora, se acontece alguma coisa que me atravessa e que acende o meu sistema de defesa, que às vezes não vem pela sexualidade, mas vem, por exemplo, pela afetividade, pode ser que eu faça um recolhimento e dessa minha contração do coração e recolhimento, meu olhar fica bem opaco e a minha pelve fica mais tensa. Então, o que eu investigo em mim? Porque é o que a gente vai fazer como pista, né? Não é o único caminho, cada um vai desenvolver o seu. Mas o que eu investigo em mim? Quando algo no meu corpo contrai, no meu tubo profundo e interno, eu tento investigar se é que é possível lembrar quando que entrou essa contração diferente, né? Recentemente eu percebi nitidamente que eu retirei o meu olhar do contato afetivo com uma pessoa que eu gosto muito porque eu estava magoada. Só que quando eu retirei o meu olhar, eu percebi que eu estava caminhando com a pelve dura, mais enrijecida, mais contendo a minha própria carga e a minha própria libido. É como se eu falasse assim, se eu não quero ir para fora para fazer o contato ocular, se eu não posso abrir o coração para o coração estar inteiro aqui, como é que eu vou fechar aqui e abrir embaixo? E aí eu acabo fechando embaixo junto. Não é a única organização corporal. A de vocês pode ser diferente da minha. Por exemplo, é muito frequente na nossa cultura pessoas que abrem muito a sexualidade, a pelve e freiam o coração. Quando a gente vai conversar com elas e investigar como é que tá essa região, é muito interessante a gente ver as narrativas dessas pessoas, porque aquilo que elas enxergam das relações e nomeiam das relações também tem a ver com esse anel. Então eu quero só contar para vocês que o pulo do gato que eu dei no meu processo terapêutico e profissional, e foi dentro de um processo terapêutico, não foi numa sala de aula, foi quando eu descobri, interessante, né? A gente estuda teoria, mas é quando a gente sente na gente que o pulo do gato vem, né? É assim com muita gente. Foi no momento em que eu descobri que eu me nomeava muito esquizoide oral, de bloqueio esquizoide, bloqueio oral, mas que na verdade eu estava dentro de uma estrutura muito mais da pelve, né? Que a gente vai chamar ali no curso de uma rigidez, mas era um momento muito mais pélvico meu, talvez um pouquinho semelhante com o que a Moane disse, né? Então, muito pélvico. E que no meu trabalho pélvico, que tem a ver com emancipação, sexualidade, prazer, trabalho, dinheiro, agência, realização de sonhos, busca, que nessa dinâmica, né, eu fazia um bloqueio ocular, porque
Olhar para essa pelve muito adulta me assustava. Olhar para uma carga sexual mais expandida me assustava. Porque o meu sistema psíquico-emocional estava dentro de uma dinâmica, vamos dizer que não tão atualizada emocionalmente ali quanto eu gostaria ou achava que estava. Tô falando em primeira pessoa, gente, porque eu tenho a tranquilidade de entender que é a nossa dinâmica, não é igual para todo mundo, mas a gente vai permear aí alguns caminhozinhos um pouquinho parecidos, principalmente quando o assunto é sexualidade, e eu acho importante esse exercício da gente desnaturalizar e poder falar. É muito bom poder falar sobre a sexualidade, tanto do prazer quanto dos nossos não prazeres, né? Então vamos lá. Respira profundamente, percebe como é que tá os seus olhos nesse momento e como é que você olha para o teu coração, para a tua necessidade de amar, de ser amado, para o desejo de realização de outros aspectos da tua vida. Aí eu tô tocando agora aqui o meu diafragma, tô com a mão no meu diafragma. E vai respirando e descendo essa mão, leva para o teu abdômen, como é que é você perceber as suas necessidades mais difíceis de acessar, aquilo que você esconde de você, que tem uma vergonha, um nojinho, uma repulsa, né? Como é que é para você olhar para isso, enxergar isso em você, dando para você uma garantia adulta, segura, madura, de que tá ok sentir e ter esses traços em você. E como é que é para você olhar para tua pelve, para os seus genitais, para sua carga, para sua capacidade de querer e de não querer ter prazer? Porque a gente também tem que falar sobre o desejo de não querer. Também acho algo absurdamente libertário pra gente. Às vezes haitiano fica muito associado com uma galera sexualmente aberta e a gente associa que galera sexualmente aberta só quer estar aberto. Isso não é verdade. Se tem um reflexo da emancipação do nosso corpo, é a nossa capacidade de falar não, eu não quero. Tá? Então, a gente está fazendo essa dinâmica. E para encerrar esse assunto, para falar para vocês que o funcionamento desse circuito de energia, principalmente quando a gente está indo para uma carga mais adulta, mais da pelve, com esses temas que às vezes é demais lidar, deixa eu colocar embaixinho do tapete, é muito comum que quando eu faça um bloqueio lá, eu faça também antes um bloqueio ocular. É por esse motivo que é comum, o pessoal que é da terapia tântrica sabe disso, é muito comum que às vezes durante uma relação mais profunda, com uma entrega mais profunda, um prazer mais intenso, a pessoa tenha uma enxaqueca muito forte. Ou mesmo enxaquecas que evitam o orgasmo. Ou mesmo o orgasmo e depois as enxaquecas. Ou mesmo uma dor de cabeça que entra para nem ter relação. Ou então uma coisa que você está super animada, mas quando chega na hora de você ter uma interação com o outro, dá um sono fulminante, aqui pesa, a pálpebra pesa, aqui fecha, e você praticamente quer só deitar e ir embora. Então é importante a gente começar a olhar para essas nomeações, do quanto que isso é um estado de regulação corporal, e você olhar para o teu paciente, se você é um terapeuta integrativo, e entender quanto que, de alguma maneira, a quantidade de energia que foi investida nessa sessão, nesse atendimento, seja numa conversa, seja um reiki, seja um theta healing, seja uma terapia tântrica, uma terapia psicorporal, a gente tem que entender que pôs para fora, circulou energia, carregou o corpo. Vamos ver pelos olhos também até em que grau tá legal e vamos encerrar por aí. Não precisamos romper. O nosso paciente é muito desejado que o nosso paciente saia do nosso consultório sem uma sensação de desorganização, de não sei nem para onde eu vou, onde é que é o banheiro, cadê a água. É muito importante. Ele pode até chegar assim, mas a gente gosta quando ele sai um pouquinho mais. Opa, obrigada, que bom, foi importante, vou olhar para isso.
Vou sair daqui, ele tá organizado para ir num banheiro, ele sai andando um pouquinho mais firme do que ele chegou, ele tá respirando, ele tá com algum grau de tônus. Não é que a sessão tem que terminar em good vibe, não, tem sessão que a gente tem que terminar em bad vibe, porque o tema é triste, o tema é dramático, o tema é aquele e aquilo é frustrante, dá raiva. Tudo bem? Mas ele tá minimamente falando, eu vou sair daqui para lidar com isso. Então é esse nosso dado de intensidade e que é importante para as práticas integrativas, então poder fazer a dose. Galera, fez sentido? Obrigada, Moane. A Juliana, não tem como fugir da sexualidade. É bem interessante, né, Ju? Não tem como fugir da sexualidade, mas a gente também tem que ampliar o que isso significa. Porque a gente ainda, eu sei que talvez você não, pelos seus estudos, mas é importante falar aqui em alto e bom som inúmeras vezes, que quando a gente fala de sexualidade, a gente associa muito rápido a potência e a disponibilidade para o outro, né? E aí a gente tá querendo fazer o caminho inverso, né? Que não, gente. É sobre primeiro esse fluxo aqui poder estar circulante. Tá circulante? Como é que é o encontro com o outro? Continua circulando? No encontro com o outro, bloqueia, não bloqueia? Vamos tentar ver se o outro se sente assim, se sente assado, né? Eu acho que tem aí, abre um campo de investigação. Ah, Moane, você tá falando, né, que a coraça ocular estava conectada à pélvica. A bioenergética não fala tão explicitamente sobre isso, mas a vegetoterapia, e tem um livro específico de metodologia, ai gente, eu esqueci o nome do livro agora, mas eu acho que é do Genovino Ferri, eu sempre esqueço o nome desse livro. É um livro fininho de exercícios corporais, e eu sei que ali ele está associando couraça, óculo genital 1 e óculo genital 2. Eu já estudei isso, eu tinha ali em mente, mas hoje ela me fugiu um pouco, mas é algo importante aí pra gente restaurar. Legal, gente. Micheline, Juliana, a Priscila falando que quer marcar uma sessão. Vamos lá. A Kátia. Que legal, Kátia. O objetivo do relato é esse, né, gente? A gente poder sentir. Pessoal, é isso por hoje. Daqui a pouco, vai demorar um pouquinho, mas até hoje, um pouquinho mais tarde, eu vou enviar poucos slides, porque hoje eu fiz mais um resgate de ontem e entrei no tema ocular. E amanhã a gente vai falar do nosso coração, a gente vai falar do peito aberto, tá? E também dessa regulação afetiva, de como é que as práticas integrativas e complementares vão dar contorno e vão trabalhar com esses desafios ou não, tá bom? O grupo tá aberto, façam perguntas no grupo, compartilhem, por favor, essa live com seus amigos, porque infelizmente no Instagram não tá entregando. Eu fiquei 2 anos com esse Instagram muito paradinho, então não tá fluindo ainda. Eu dependo muito nesse momento aí desse movimento orgânico que vem por vocês, tá? E tô à disposição de vocês para qualquer dúvida. Não quero fazer uma pergunta no grupo. Daniela, gente, vocês estão ali no grupo? Clica no privado, manda para mim a perguntinha no privado, não tem o menor problema. A gente pode seguir essa conversa, porque essa semana é para reativar mesmo isso e para me dar também uma consigna de como que a gente vai construir juntos aqui um grupo de estudos sobre tanto as PICs quanto sobre as coraças musculares. Beleza? Então, legal, pessoal, quero dar um abração em vocês e falar que amanhã, ao meio-dia, a gente vai ter, então, o nosso 3º encontro. Beijo grande, muito obrigada pela participação maravilhosa de vocês, viu? Até amanhã.